As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 9. Soldados esquecidos. Primeiro ato. Pearl Harbor. Na manhã silenciosa de 7 de dezembro de 1941, a primeira série de 183 aeronaves japonesas atacou 94 navios da Marinha dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Hoje, sabe-se que foi a batalha e o evento mais reconhecido. Os historiadores documentaram muito bem o ataque à Marinha, mas todos se esqueceram que os navios da Guarda Costeira também participaram. O presidente Roosevelt começou a transferir porções da Guarda Costeira para a Marinha gradativamente, alguns meses antes do ataque. Ancorados em Honolulu estavam o cutter de 327 pés chamado Tunney, Kukui, de 190 pés. 2 petroleiros de 125 pés chamados Reliance e Tiger. 2 barcos de patrulha de 78 pés e 7 pequenas embarcações. Na época do ataque, Tunney estava ancorado no Pier 6 e na Baía de Honolulu. Reliance e Kukui estavam no Pier 4. Tiger estava patrulhando a costa oeste de Oahu. Todos faziam suas tarefas normais de um domingo de tempos de paz. Às 6h45, enquanto fazia uma patrulha regular, o Tiger interceptou uma transmissão do destroyer Ward, que pedia a destruição de um submarino invasor. 35 minutos depois, o Tiger detectou pelo sonar o objeto submerso perto de Barbers Point. Acreditando que este também pudesse ser um submarino, o Tiger foi para uma posição melhor e parou os motores para reduzir a interferência do sonar. Ouvindo mais ruídos, o Tiger continuou a seguir o som até a entrada da baía. O navio pequeno seguiu o objeto até o lado esquerdo do canal, mas abandonou a procura quando ele foi para águas rasas. O Tiger continuou a patrulhar a entrada de Pearl Harbor, passando a entrada da baía e pelo submarino antes das 8 horas da manhã. Alguns segundos depois, para a surpresa da tripulação do navio Back and a Quarter, eles estavam sob fogo do primeiro ataque de um avião. O comandante do Tiger, o oficial-chefe subtenente William James Mazzoni, deu alerta geral à tripulação. Ele observou os aviões japoneses que estavam vindo pelo sudoeste de Pearl Harbor. A tripulação se posicionou nas metralhadoras, mas Mazzoni ordenou a não contra-atacarem por causa da grande distância que o avião se encontrava. O Tiger imediatamente foi para uma base de guerra designada que ficava na entrada da Baía de Honolulu. No resto do dia, a patrulha permaneceu na entrada da baía e observou o ataque.
Quando os navios japoneses começaram o ataque, o navio 327 Tunney ancorou no Pier 6 da Bahia. Ele estava a aproximadamente 9 quilômetros do ancoradouro da Marinha. Depois que o primeiro avião japonês apareceu sobre a ilha, a tripulação do Tunney recebeu ordens para se preparar para seguir. Enquanto observava o ataque sobre Pearl Harbor, o Tunney recebeu ordens de não se mover e não participou do ataque inicial dos japoneses. Logo depois das 9 horas, a segunda série de aviões japoneses começou a se aproximar da Bahia. O Tunney abriu fogo em alguns aviões que não estavam em formação com suas armas de 3 polegadas e metralhadoras de calibre 50. A grande distância em que os aviões estavam limitou o efeito dos tiros, então cessaram o fogo por 20 minutos. Outros navios da Guarda Costeira também participaram. O navio patrulha de 78 pés chamado CG-8 estava ancorado no Pier 4 da Baía de Honolulu quando os japoneses atacaram. Em minutos, a tripulação de 6 pessoas liderada por BM-1 Boyd C. Maddox estava sob alerta geral e entraram em ação. Aproximadamente às 9 horas, o CG-8 navegou até a ilha Sand para pegar o guarda do depósito enquanto as bombas explodiam por perto. O Scholar Kukui, que também estava no Pier 4, permaneceu ancorado porque não tinha armas capazes de enfrentar os japoneses. O CG-8 atravessou o canal até a base de Kwalo e foi bombardeado pelos navios japoneses durante sua rota. Na base, o CG-8 proibiu os navios e embarcações menores de saírem até que a inteligência naval pudesse protegê-los. Depois que a segunda série de aviões japoneses retiraram-se de Pearl Harbor, os navios menores da Guarda Costeira protegeram as áreas dos portos, intervindo em todas as ajudas navais, resgatando os marinheiros dos navios que afundaram e fazendo ronda ao longo do porto. O Tiger manteve a patrulha na entrada da baía durante a noite. No escuro, por causa da ansiedade, as unidades do exército ao longo da costa atiravam no navio. Pela primeira vez na guerra, a Guarda Costeira provou que ajudaria valiosamente. O serviço participativo em todo o cenário e em todas as campanhas anfíbias, fornecendo a proteção de escolta de apoio e fazendo a segurança dos portos e o manuseio seguro de munições. Segundo ato. Caçando submarinos. As operações da Guarda Costeira no Atlântico Norte começaram antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Isso incluía neutralidade e viagens para controle do tempo. A Guarda Costeira também começou sua operação na Groenlândia logo depois que os dinamarqueses se aliaram aos alemães em 1940. Por volta de outubro de 1941, a Guarda Costeira e as forças da Marinha em águas da Groenlândia estavam consolidadas e unificadas como uma patrulha da Groenlândia, que estava sob o comando do comandante da Guarda Costeira Edward Iceberg Smith. A patrulha fixou bases, escoltou comboios e destruiu estações meteorológicas alemãs, e resgatou sobreviventes de naufrágios. Uma unidade da Guarda Costeira, a BP-6, com peritos do Esquadrão Antibombas, também com base na Groenlândia, operava naquela região. Depois dos ataques japoneses a Pearl Harbor, o coronel Earl Dunitz, comandante da força de U-Boats, operou uma ofensiva contra os Estados Unidos, enviando 5 U-Boats de longo alcance até águas americanas. Embora fossem pequenos em número, estes U-Boats e os outros U-Boats que se seguiram eram capazes de fazer os Estados Unidos sentirem o gostinho dos severos danos que eles sofreram naquele domingo. Em 1941, a Guarda Costeira tinha disponível 56 aviões, 7 cutters de 327 pés classe Secretary seminovos, 8 cutters maiores, 23 de 165 pés e 21 de 125 pés. E tinha ainda uma variedade de navios leves, corvetas, barcos pequenos de patrulha e botes salva-vidas. Embora muitos cutters fossem comissionados durante os dias de suspensão ou antes, eles provaram ser bons de escolta. Barcos bem pequenos e outras embarcações também foram comissionadas para o serviço como aquisições de emergência. Uma série de erros de interpretação de mensagens e conflitos de ordens resultaram na introdução do sistema de comboios ao longo do Atlântico Norte até maio de 1942.
Enquanto U-boats atacavam navios mercantes sem escolta, muitas unidades da Guarda Costeira, em sua maioria embarcações na reserva ou temporariamente na reserva, resgatavam sobreviventes e caçavam U-boats isolados. Foi graças a essas embarcações que a Guarda Costeira americana obteve a vitória contra os U-boats alemães. Um dos primeiros submarinos a atingir a costa foi o U-352. Ele deixou a Europa para uma incursão de reconhecimento no dia 4 de abril e chegou à costa americana no dia 2 de maio, depois de uma travessia de 4 semanas. No dia 7 de maio, o U-352 foi quase apanhado na costa pelo navio da Guarda Costeira PBY e saiu ileso do bombardeio aéreo. O rádio do PBY captou o U-boat. Então, agora o caçador se tornou a caça. À medida em que o U-boat fazia seus ataques ao sul, as patrulhas anti-submarinos se deslocavam naquela direção. Com eles estava o cutter de 165 pés Icarus, que recebeu ordens de seguir para Key West, na Flórida. Aqui, o cutter vai ter ajuda do comboio, pois tinha um sistema obsoleto de detecção de som. Seu armamento ainda era da Primeira Guerra Mundial. Motor fraco, um convés minúsculo e 6 metralhadoras. O Icarus não chegava a ser uma ameaça, mas um torpedeiro. O U-352 continua caçando sua primeira vítima. O capitão do U-boat está ansioso para receber a ordem de mandar o primeiro tiro. No dia 9 de maio, ele achou que sua sorte estava mudando. Um pouco depois das 4 da tarde, o operador de rádio do U-352 capta o sinal de motores, informa a Hufken e o comandante decide atacar. Mesmo sabendo que atacavam com a luz do dia, o que tornava o ataque ainda mais perigoso. Ele olha pelo periscópio e vê a presa, e manda carregar 2 tubos de torpedos. Rufkin dá a ordem de disparo. Alguns instantes depois, o submarino balança com as explosões. Rufkin pensa que destruiu o navio e ordena que o periscópio seja içado. Ao procurar sinais de destroços, em vez de ver um navio mercante naufragado, ele avista diante de si o Icarus, navio da Guarda Costeira. Enquanto Rufkin está observando o Icarus, o operador do sonar a bordo do Icarus capta um sinal. Este sinal vem de Port Bell, cerca de 900 jardas dali. De repente, uma explosão, e o comandante ordena que todos se dirijam aos seus postos de combate. Todos percebem que foi um torpedo que explodiu e que tinha ido em direção a eles e passou perto. No Icarus, o operador do sonar continua observando e capta o som de motores de U-boat. Rufkin manda baixar o periscópio